Olá pessoal, sejam bem-vindos à live número 12 da Maratona da Ergonomia. Qual vai ser o tema de hoje? Ergonomia, experiências, Experiências em auditorias em ergonomia, tá? Fiscalizações, auditorias e tudo mais. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial, com uma bagagem disso gigantesca, para compartilhar com a gente as experiências que ela já teve com auditorias relacionadas à ergonomia, da Karine Benedetti, que vocês já conhecem ela por aqui, né? Já é a segunda ou terceira vez que a gente está fazendo, acho que terceira vez já, e ela vai poder compartilhar muito com a gente. Gente, lembrando, né? Hoje a live número 12 da Maratona da Ergonomia, total de 20, então temos mais 2 semanas pela frente ainda. Quem não tá no meu canal do Telegram e não se inscreveu pro workshop Ergo Empreendedor, o link tá no meu perfil, não percam, tá? Tem um monte de conteúdo massa vindo por aí. Vou chamar a Karine agora para ela entrar e começar a dar um show aqui para nós. Karine, obrigada por estar aqui de novo com a gente. Eu que agradeço o convite, né? Já está Ontem eu estava falando em ti, não é falando de ti, é falando em ti, né? E aí depois eu fiquei pensando, eu usei a seguinte frase, eu disse, eu conheço a Débora pequenininha. Aí me disseram, como assim? Eu disse, não, é que eu sou bem mais jurássica que ela. Ela começou depois. Eu disse, calma, não sou tão velha assim que ela era tão pequenininha. Mas realmente eu era um toco quando a gente se conheceu. Eu continuo sendo um toco, mas... Não, tu não cresceu muito, Oi, tudo bom? Oi. Estamos as duas em casa essa semana. Home office. Home office. Só não pode gritar, senão eles não me ouvem. Karine, se apresente aí caso alguém não te conheça, né? Então, eu me chamo Karine Benedetti, eu sou responsável pela CB Ergonomia agora, né? Já fazem quase 4 anos, vão fazer. Mas eu comecei a minha carreira, sou há 19 anos formada como físio, comecei a minha carreira como físio do trabalho fazem quase 11 anos já. E só com ergonomia eu trabalho em fisioterapia do trabalho. Eu não atendo mais, não tenho mais curativa. Realmente eu me inseri, né, Débora, e me dediquei a essa atividade e é só com isso que eu trabalho, né? Eu tô na experiência, então tudo começou com o Sereste, depois eu fui auditar junto ao Ministério Público do Trabalho e nessas auditorias também trabalhava com o Ministério Público, trabalhava com os auditores, porque a gente fazia as tal das forças-tarefas, que ficaram tão conhecidas a nível nacional, né? E essa experiência que eu tenho alta em auditoria. Hoje, as empresas que eu atendo, exceto uma empresa, exceto 2 empresas, não tiveram nenhum problema com o Ministério Público ou o Ministério do Trabalho. No mais, a demanda que chega para mim, geralmente, é uma demanda pós a visita desses órgãos, né? Por essa experiência que eu já tenho em como fazer para atender. Porque o que aconteceu, né, Débora? Todo aquele protocolo que eles pedem em ergonomia, em qualquer empresa que os procuradores pedem, os procuradores do trabalho, fui eu que ajudei eles a montarem. Então, assim, hoje eu brinco, digo, nossa, mas quem foi que fez isso? Quem foi que teve essa ideia? Então, assim, aí a gente já tem mais ou menos o conhecimento do direcionamento disso tudo, né? E claro que a cada dia as coisas estão ficando mais aperfeiçoadas, está ficando cada vez melhor. Os procuradores hoje, ali do meu tempo já, eles não eram simples conhecedores somente da justiça. Eles eram estudiosos da ergonomia, né? Então, por exemplo, no Paraná temos o Dr. Eiler, no Santa Catarina o Dr. Sardá. Então, são estudiosos da ergonomia, né? Aqui no Rio Grande do Sul temos mais alguns, mas... eles não vão lá simplesmente com uma Constituição Federal, uma NR embaixo do braço. Eles conhecem, eles tentam procurar e entender o que a gente trabalha, o que a gente faz. E nós, ergonomistas, temos
eles gostam muito do nosso trabalho e especialmente nós que de fisioterapeutas de formação, viu? Eles acreditam muito no nosso trabalho pelo nosso conhecimento, né? Além de tudo, da biomecânica, né? Mas como tem... É que eu acredito no que hoje eu consigo acreditar nisso, que nós não somos profissionais de uma área só, né, Débora? A gente tem que entender um pouquinho de cada coisa. Eu, assim, tenho essa parte do direito que eu já tô assim, olha, sempre estudando, né? Hoje ainda passei o dia inteiro trabalhando em cima de protocolos de frigoríficos para o Covid, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul nós estamos com um problema sério de contaminação dentro de frigorífico, né? Então, bateu a água, bateu na minha casa. E aí a gente está num trabalho árduo aqui em cima dos frigoríficos, né? Até hoje o governo do estado emitiu uma nota aqui no Rio Grande do Sul sobre frigoríficos. Os frigoríficos estão sendo responsabilizados. E é como a minha área é frigorífica e hospital, a maior parte dela. Então, a gente está trabalhando em cima disso. Aí tu acaba se envolvendo em tudo que é área, né? E estamos, assim, com a nossa... Eu digo, hoje é terça. Ontem, a fiscalização aqui está árdua em cima de frigoríficos. Eles estão fiscalizando. Não tem quarentena, não tem nada. A fiscalização está por causa daqueles episódios que, de repente, vocês souberam pelas mídias, né? Das situações de contaminação aqui. Só que eles não vêm fazer uma fiscalização, né, Débora, só de frigorífico. De Covid, desculpa. Entra saúde, SST, justamente. Entra tudo, né? E realmente, a gente da ergonomia, a gente acaba tendo que estudar de tudo mesmo. Olha só o que você está passando agora, né? Tendo que estudar protocolos de prevenção para... Do Covid. Então, realmente, e até te parabenizo e te desejo boa sorte aí, porque você está trabalhando mais do que nunca, né? Nesse período. Só que até é importante para o pessoal perceber que às vezes muda a norma, as coisas estão instáveis, tem um isolamento, mas as fiscalizações continuam. Elas não param, né? Não. Pode ser que numa velocidade menor, mas o trabalho continua, né? E o bacana de você estar aqui hoje, porque você tem muito bem estruturado os dois lados, de auditada, né? E quem auditou já, que acompanhou, né, os processos de auditoria. Então, você tem uma contribuição muito boa pra gente. Karine, eu queria que você começasse falando, eu vou te deixar bem aberta para você falar. Tá, tu corta, né? Tu sabe que eu falo pra caramba, né? Fica eu quero te deixar bem à vontade para você compartilhar suas experiências. Basicamente, eu elenquei só 4 perguntas que eu acho importante ao longo você falar com a gente sobre isso, mas eu vou deixar você bem aberto. Mas para começar, eu queria que você explicasse para o pessoal a diferença entre a auditoria da inspeção do trabalho e as auditorias das forças-tarefas, que eu acho que é importante o pessoal entender essa classificação e o que acontece em uma, o que acontece em outra, quem são os envolvidos em uma, quem são os envolvidos em outra e como que acontece cada uma, que você tem experiência com todas. Perfeito. Então, como é que funciona? As forças-tarefas do Ministério Público do Trabalho, ela envolve uma gama de profissionais. Desses profissionais, então, tem o pessoal, são várias equipes que vai o pessoal dos Cerestes, dos estados ou municípios, depende, né, a formação naquele local. Cerestes, geralmente dentro dos Cerestes, então, tem médicos do trabalho, engenheiros, técnicos de segurança, ergonomistas, fisioterapeutas, enfim. Então vai a instituição Cereste, que eles vão com qual papel, Débora? Eles vão com o papel de vigilância em saúde do trabalhador. O papel deles é esse. Os ministérios públicos que têm o engenheiro deles alocado, vai o engenheiro deles em cima de engenharia e segurança do trabalho. Nessa parte, assim. Ergonomia, como nenhum deles tem, eu era um desses casos que eu era, então, requisitada e fazia só a parte de ergonomia. Hoje eu sei que existem alguns profissionais que estão fazendo também, mas estão dentro do Cereste ou são os engenheiros do Ministério Público, entendeu? Não tem outra pessoa. Quem teve o privilégio, graças a Deus, fui eu de trabalhar com isso, né?
vai o pessoal do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, vai então a equipe técnica do CREA, que são auditores do CREA, fiscais do CREA e engenheiros de núcleo técnico. Quem mais? Sindicato da categoria, também é chamado, sindicato da categoria, se for frigorífico, se for hospital, né? Sindicato da categoria, sindicato, CREA, procurador, CREA, sindicato, Sereste, os auditores fiscais, por vezes, também são chamados, tá? Existem duas situações, então, diferentes aí. Quando é só o Ministério Público do Trabalho que está capitaneando, sem os auditores fiscais juntos, a atividade se dá da seguinte forma. É entrado na empresa, é feito literalmente um pente fino, porque tu imagina uma equipe com, no mínimo, 20 pessoas, no mínimo, cada um especialista numa área, cada um pegando uma área. Ah, e a Fundacentro vai também. Eu lembrei que estava faltando alguém na minha conta aqui. É a Fundacentro que vai com os seus ou engenheiros ou técnicos também que vão. Aí, então a gente entrava entra nesses locais. Eu vou usar o termo entra, mas é passado para mim já, tá? Entra nesses locais e faz cada um na sua área, ela é fragmentada. Cada um cuida da sua área, mas ao mesmo tempo a gente é treinado a cuidar o todo também. Por quê? Porque se eu verificar alguma situação que pode estar envolvida um acidente de trabalho, uma máquina, elétrico, enfim, qualquer coisa, eu comunico quem é responsável por essa área e essa pessoa vai verificar. Como acontecia comigo, verificavam alguma situação pertinente à ergonomia e me diziam, Karine, dá uma olhada em setor X lá que tem uma situação duvidosa, né? Aí tá. Aí, quando vai o Ministério Público, então a gente faz esse pente fino. E esse pente fino, ele funciona tanto documental quanto na parte de olhar a empresa ao vivo em cores. Depois disso, a gente faz o cruzamento do que a gente viu lá, do que a gente conversou com os trabalhadores, do que a gente conversou com os gerentes, com todas as equipes. A gente cruza com os documentos para ver o que tem de realidade naqueles documentos ali, certo? Ou o que está faltando, etc. e tal. A partir dali, durante todo esse tempo, porque geralmente uma força-tarefa, ela dura uma semana, a gente entrava numa empresa numa segunda-feira e saía numa sexta ao meio-dia. Era o legítimo presente surpresa, presente estragado, né? Então a gente ficava uma semana inteira dentro de uma empresa. E outra assim, e a equipe é grande, então são horários distintos. Por exemplo, hospital, frigorífico, enfim, trabalham à noite. Então tinha uma equipe que ia às 2 horas da manhã, né? Trabalhar, a outra equipe chegava às 7, uns estavam saindo, os outros estavam chegando. Então, assim, porque é uma rotina de um pente fino mesmo, não passa nada, né? Então, assim, a gente vai lá e vai compilando documentos, vai compilando relatórios o tempo inteiro e apresentando para o procurador. Olha, encontrei isso, não está de acordo, encontrei aquilo. Como que o procurador faz um critério? O que é risco grave e iminente, imediatamente, o Ministério Público ele não tem poder de interditar, tá? Então, ele faz o quê? Ele faz aquela interdição segundo a ANR. A segunda ANR, acho que está na 1. Segundo a ANR, nos mostra que é a interdição, assim, consciente. Você vai lá, avisa o diretor, enfim, o responsável, e diz, olha, eu, se fosse você, interditava, porque se durante o momento que nós estivermos fiscalizando ocorrer um acidente com essa máquina, é passível de ação criminal, né, penal, etc. Passa uma situação mais grave. Né? Mas aí, o que a gente faz? A gente compila, então, todos esses documentos, todos esses dados, e o procurador, no final, lá na sexta-feira, ele passa para a empresa o que a gente encontrou e cada técnico faz a sua abordagem técnica do que acha mais importante que seja corrigido ou que tenha sido diagnosticado e que não tenha nenhum documento sobre aquilo, entendeu? E eles aí, então, é elaborado pelo procurador um prazo, 30, 60, 90, até 120 dias para serem cumpridos esses tempos. E a empresa tem que ir alimentando o Ministério Público o tempo inteiro, fica literalmente dando satisfação o tempo inteiro, né? Se nesse meio tempo de alimentar ocorrer alguma denúncia, alguma coisa assim, é passível que volte a empresa
tendo esse retorno, aí já vai gerar um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, ou uma ação civil pública. Aí a questão vai ficando um pouquinho mais grave. A gente costumava dizer, e eu acredito que é real, sabe? Que o Ministério Público, sem o Ministério do Trabalho junto, nós tínhamos bastante. Era uma auditoria, Débora, praticamente gratuita. Porque tu imagina todos os profissionais de todas as áreas levantando documentos e te apontando o dedinho, que nem os nossos mentorandos fazem para nós, sabe? Ai, mostra pra mim onde tá o erro. Era exatamente o que eu fazia. Ó, isso não dá para ser assim, porque tem que ser assado. Você tem que usar o método X para fazer assim. É assim, ó, é uma aula. É uma aula. Se estiver aberta a isso e ter esse entendimento, ela até deveria agradecer por isso acontecer. Alguns profissionais conseguem verificar, sim. Alguns profissionais. E outra coisa muito interessante é o papel da Fundacentro. Tu sabe que a Fundacentro, ela faz o fechamento. Os profissionais da Fundacentro, eles pegam todas as áreas, menina, é um negócio muito legal, e fecham tudo, sabe? E aí, assim, todo mundo naquele momento ficava olhando e aprendendo com eles, porque era um negócio absurdo, o poder que eles têm de saúde e segurança do trabalho, a visão, né? Então, eles fazem o fechamento de todas as áreas. Realmente, é uma situação tensa, com certeza é, mas não é tensa só para a empresa, viu? É para a gente também, porque a gente não pode errar dela. Porque se eu errar, eu prejudico a empresa ou o empregado, entendeu? Eu não posso errar. Porque eu não posso prejudicar a empresa e nem o trabalhador. Então, assim, eu não posso errar, né? Eu, graças a Deus, de todas as empresas que eu auditei, eu nunca tive um relatório meu que tenha sido impugnado ou tenha sido contraditório. Não tive, né? Então, assim, eu tenho minha consciência super tranquila, porque é uma situação bem complicada, sabe? E quando o Ministério do Trabalho está junto, então, é outra situação. Quando o Ministério do Trabalho está junto, por vezes não vai algumas... Oi? Os auditores fiscais do trabalho. Isso. Quando o Ministério do Trabalho está junto com os auditores fiscais, por vezes o que acontece? Por vezes não vai alguns órgãos quando eles vão. Eu sempre acompanhava, né? Mas alguns órgãos não vão. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho, os auditores, eles têm esse caráter punitivo, esse olhar recomendatório punitivo, entendeu? Não. Eles multam, eles interditam, o papel deles é esse. Então, assim, a gente sempre dizia para a empresa, olha, se o Ministério do Trabalho tivesse aqui, vocês estavam com esse problema, estavam com isso lacrado, né? E às vezes acontecia de só nós, Ministério Público, né? Nós com a equipe do Ministério Público, e os procuradores ligavam para os auditores e pediam para eles darem um pulo de tão grave que eram algumas situações. Porque eles não... Isso. Como uma espécie de denúncia. Isso aí mas eles avisavam, né? Era até interessante que eles diziam para a própria empresa, ó, eu vou chamar o Ministério do Trabalho aqui porque é incabível que essa situação continue, né? Então, assim, outra coisa que é interessante saber, eu acho nesse sentido, é que quando um Ministério do Trabalho vai numa empresa, um auditor fiscal, independente com força-tarefa ou ele sozinho na sua inspeção rotineira, tudo o que ele levantar lá, ele depois vai ser emitido para o Ministério Público do Trabalho. Então, assim, ó, gente, façam a coisa certa, porque de um órgão vai para o outro órgão e, infelizmente, tem documentos de alguns profissionais que as pessoas, esses auditores, os procuradores, enfim, eles nem olham mais quando sabem que foi aquele profissional que fez. Sabe? É deprimente. Grave. É deprimente. Então, é muito triste, sabe? Porque, assim, tu olhava, assim, às vezes, tu abria aquele documento, tu olhava e tu pensava, ah, meu Deus, sabe? Aquela coisa assim. Então, porque tu sabia que ali não ia ser uma situação muito interessante, né? Então, tudo que um órgão alimenta o outro, o tempo inteiro. E depois, assim, ó, quando tem TAC, né, ou situações com o Ministério Público, ainda quem vai ter mais a Justiça do Trabalho que vai ser alimentada. Então é tudo ligado, né? Quando ir para uma parte judicial. Judicial, é.
Porque é o Exato. descumprimento, né? Todas as outras situações, né, que podem ocorrer, que, por exemplo, assim, a gente tem que ter muito cuidado, que nem eu falei, a gente não pode errar. Tu não pode errar nem para a empresa, tu não pode errar nem para o empregado. Porque se você errar, você vai prejudicar alguém, né? E nunca a intenção foi essa. Mas tem empresas que compreendem, tem empresas que não compreendem, que não veem dessa forma, é claro, né? Tem situações que é muito complicada, gente, é muito difícil a gente entrar, né? Tem situações bem delicadas, como tem outras situações, assim, que é super tranquilo, entendeu? Então, e como tem também muita... Como é que se diz, Débora? Muita lenda, muita coisa fantasiosa, que não é realidade, que não acontece. Por exemplo, te dou um exemplo assim, ó, de coisas... disseram que vocês entram lá, que o procurador rasgou o documento do não sei quem porque viu que o documento era da Débora. Não, isso não existe, sabe? Ninguém rasga o documento das pessoas, ninguém. Não é. Então, assim, existe essa... a Karine vai lá, se for a Débora ergonomista, tá tudo bem. Se for a Mariazinha, ela não gosta da Mariazinha, ela ferra a Mariazinha. Não, gente, eu tenho que seguir uma norma, né? Se era frigorífico, eu seguia 17 a 36. Se era hospital, era 17 a 32. Então, era ali. Uhum. Sabe? Então, não tem... Karine, é o básico. Inclusive, aproveitando esse gancho, eu vou abrir a pergunta da Cláudia, que tem tudo a ver. Que ela enviou tópicos mais exigidos pelas auditorias. NRs. As normas regulamentadoras, tá? A NR 17 tem que ser cumprida. Existem linhas de raciocínio que dizem que a NR 17 está ultrapassada. Está ultrapassado o texto dela. Mas se ela for cumprida na íntegra, Débora, a gente atende toda a organização do trabalho, tá? O que é mais exigido hoje em dia, que era naquela época, é a organização do trabalho, certo? E aí um parênteses, né, Débora? Organização do trabalho não é o horário que as pessoas entram e que saem da empresa, gente. Não é isso. Bem mais. Tá? É bem mais que isso, né? Então, assim, ó, a questão são organização do trabalho, é o que pega bastante em ergonomia. Outra lenda, peraí. Só aceitam se for ocra. Não, era eu que fazia. Era eu que ajudava. Não. Uma vez eu aceitei uma análise ergonômica, eu até, assim, ó, eu conheço o cara, ergonomista aqui no Rio Grande, show de bola. Ele me apresentou um projeto que ele fez, menina, com o Rula, que eu nunca tinha visto e nunca mais vi, tá? Nunca mais vi. Ah, é mesmo? Um negócio absurdo. Um negócio assim, mas como que tu fez isso? E ele fez, na verdade, ele pegou o quê? Ele pegou a fné, jogou o Rula no meio, pegou, sabe, e foi montando ferramentas, ele esquematizou de uma forma fantástica para avaliar a importância dos rodízios, tá? E dentro da repetitividade. Ele fez um negócio fantástico. Mas assim, ó, para te ter uma ideia, ele montou no saguão onde tinha as pausas do frigorífico, um quadro enorme, onde tinha tipo uns ímãs que eles iam trocando conforme aparecia algum dado de epidemiológico de saúde ocupacional. Sensacional. Sensacional. Dentro da fábrica desse frigorífico, eles tinham... Como é que era o nome? Era uma coisa de fisioterapia manual lá, não consigo me recordar, mas tem o nome, tá? Que eles atendiam dentro de uma sala lá. Uma dessas pessoas. Então, assim, o cara fez um trabalho fantástico. Fantástico. E ele explicou também. Eu não usei o ocra por isso, por aquilo, porque a minha situação aqui é essa XXY, ele não atendia o que eu precisava. Só que ele provou, tu entende, Débora? Ele provou tecnicamente, tá? Ele provou tecnicamente que ele estava certo. Ele não fez aquela... Porque assim, ó, eu já vi colegas que utilizam determinado método, né? Seja ele, já viu na IOSH, que fazem um negócio que você depois pergunta, tá, mas por que tu fez isso? Ah, sei lá, porque tinha carga. Ah, mas, né? Sabe? Então, assim, aquela carga era manuseada uma vez por dia. Tá, tu não vai, vamos ser sinceros, né, Débora? Tu não vai estar fazendo toda uma situação
por uma coisa que não seja uma coisa rotineira, né? Uma coisa esporádica e tal. E às vezes, então, nessa ânsia de atender alguma coisa, as pessoas pegam as ferramentas, jogam de qualquer jeito dentro de uma análise ergonômica e acham que tá ok. É a insegurança, né? Porque aí, quando você não tem aquele domínio, você procura fazer qualquer coisa, às vezes até para encher linguiça, infelizmente. Mas é a falta. Como a gente já teve em hospitais, agora tu falando, me recordei, em hospitais, análise ergonômica sem nenhuma ferramenta. Sem nenhuma, nada. E perfeições, entendeu? Perfeições, assim. Então, isso é uma coisa que é lenda, é uma coisa. Você, Débora, usa o método, fazer teu marketing, tu usa o método Débora Dengo, eu uso o método Karine. Às vezes eu até brincava, me diziam, mas da onde que tu tirou isso? Eu disse, esse é o método da Karine Benedetti. Deixa assim. E dava risada, né? Por quê? Porque a experiência nos faz isso, né, Débora? Tu começa a cruzar as coisas e vê que não é engessado. Não dá pra ser X ou Y, tu tem que mesclar às vezes, né? Porque as empresas que a gente atende não são engessadas, então a gente vai moldando, né? E eu sou assim, eu já fui muito taxada por causa dessas situações de ferramentas, né? Hoje eu dou risada e entendo que a ferramenta ela é muito boa. Se ela vai... Por quê? Porque para nós, como empresários, tu sabe, nós temos por vezes que usar números percentuais. Exato. Mas quando não dá para utilizar elas, nós temos outras formas de usar números também e mostrar em cima de percentuais. Então, isso é bem importante, né? E o que a gente fazia nas auditorias? A gente fazia isso. Juntava tudo para mostrar o quê? Números. Números de dinheiro que os empresários estavam achando que estavam gastando bem e estavam botando fora. Né? Então, assim, a auditoria funciona em cima das NRs e em cima de ISO, tá? E em cima de ISO, assim, NBR, ISO ou ISO, né? De TRs também, a gente trabalhava bastante, mas a gente ia muito a 17 mesmo, sabe? A 17 e principalmente a organização do trabalho, essa questão mais a psicossocial, né? Até das últimas foi junto com a gente uma psicóloga, e aí ela fazia uma leitura bem bacana, sabe, da situação. Tem uma pergunta aqui, já que você entrou, do Maicon, como que é realizada a auditoria na ergonomia cognitiva e psicossocial? Nas forças-tarefas tinha uma psicóloga para isso? Às vezes. Não era sempre que ela podia ir, às vezes. Quando essa pessoa não estava presente, como que a gente auditava, Maicon? Através dos dados epidemiológicos do SESMIT, da medicina ocupacional. Tá? Por quê? Porque esses dados epidemiológicos de afastamento, turnover, atestados, na verdade, tá? Porque pode ser afastamentos por INSS, atestados, turnover, nos davam uma margem bem legal sobre o critério de adoecimento cognitivo. Mas aí a gente ia para cima do... o médico que acompanhava a empresa levantava e me chamava, né? Era os médicos do trabalho. Na época do Sereste, era uma médica que eu trabalhava muito com ela, muito bacana. E ela me dizia, Karine, apareceu tal coisa em tal setor, tal situação. E aí, qual era o papel meu da ergonomista, Débora? Ir até aquele setor e tentar investigar o que estava acontecendo. A gente diagnosticou em alguns momentos até um assédio moral, viu? Que estava bem... E era bem assim, em alguns lugares que não era da empresa, não era uma cultural. Era algum assediador mesmo, sabe? Em algumas situações. Então, era dessa forma. Se a psicóloga fosse, aí era com ela só nos dava o feedback depois final da história. Aí era com ela. Eu acho que, pelo menos a minha experiência com os meus clientes, que o nosso principal papel, sem dúvidas, quando a gente fala de ergonomia cognitiva, psicossocial, é investigar os fatores de causa raiz. Você nunca vai dizer que tem um burnout, que tem depressão. Não tem como. Só que se a gente conseguir investigar a fundo e encontrar as causas de tudo isso, a ergonomia está sendo feita. E, obviamente, depois propor as sugestões, né, do que ser feito. Fantástico. É ótimo que tu fez assim,
que agora eu me recordei de uma situação que ocorria. Quando havia alguma situação que ficava aquela pontinha de interrogação, que a gente não, né, terminava a semana e ficava aquela coisa, tá, e daí? O procurador colocava o Sereste da região, eles continuavam o trabalho, o Sereste. Nós parávamos, nós numa semana a gente terminava. Mas o Sereste continuava acompanhando até eles conseguirem levantar todo o fator. Legal. Eles faziam, era muito interessante. E aí tinha uma terapeuta ocupacional que era fantástica para fazer isso, uma TO. E ela ajudava eles, então eles ficavam lá, eles ficavam tentando coletar dados para achar, né, aonde estava o problema. Porque é impossível, Débora, é impossível eu como fisioterapeuta, fazer um diagnóstico desses, né? Não, ali eu vi que ali tem um burnout, ali é um assédio moral ascendente, descendente, não sei. São situações, e gente, assim, ó, fica tão aflorado todas as sensações no momento de uma fiscalização, que todo mundo erra por excesso ou por medo de falar demais por pouco, né? Então aí não dá para te dizer, não. Eu fui numa empresa X, Karine, e lá naquela empresa X eu diagnostiquei que tinha assédio moral. Não. Porque as pessoas, por vezes, a gente via pessoas com medo de perder o emprego, e por vezes via aquelas outras que ligavam né? Sabe o palavrão aquele que ligava, tipo assim, seja o que Deus quiser, eu vou falar tudo que eu quiser, sabe? Aquela coisa assim. Então são duas, não tem nenhuma inteligência emocional, né? São dois ímpetos, assim, que não tem como você tirar por verdade aquela situação, né? É bem difícil. Né? Mas era a parte mais complicada, viu? De fazer era essa. Tem com que ser certeza. Né? Tem que ser multidisciplinar. A gente sozinho. Eu até digo por vezes que é um tiro no pé, porque é muito difícil você conseguir executar um trabalho que esteja tudo ok sozinho. Eu tô fazendo, até vai ser um case meu, de uma empresa que eu atendo, que eu montei uma parceria com uma psicóloga do trabalho. Perfeito. E aí eu quero ver, justamente, porque eu convidei ela, porque eu disse, chegou no momento que eu já não tô mais sabendo o que eu tenho que fazer. Isso é coisa tua, sabe? Eu vi que, eu disse pra ela, Jô, eu vi que tem alguma coisa errada no negócio. Agora, o que eu não tenho esse feeling, né? A bola é então, aí eu quero ver agora o que vai acontecer. Justamente, vamos ver como é que vai ficar isso aí no final da história. Muito bom. E aí vai contar pra gente, óbvio. Não, depois eu conto. Tomara. Eu acho que vai dar tudo certo. Tá bem bacana. Vai sim, já deu. Karine, eu queria te perguntar, e baseado no que até o pessoal tá perguntando também, se você pudesse dar dicas de como os consultores, ergonomistas, CLT das empresas se preparam, né, antes de tudo isso acontecer. Então, quando vocês chegam lá, até quando você estava do lado da força-tarefa, ou até mesmo quando você estava como consultora auditada nas empresas, como que nós profissionais, juntamente com a empresa, nos preparamos para quando isso acontecer, seja uma auditoria da inspeção do trabalho somente com o auditor fiscal, seja com uma auditoria de força-tarefa que envolve toda essa equipe, como que a gente se prepara, né, resumidamente, para não ficar tão feia a situação, né, quando isso acontecer. Olha, coincidentemente eu estava trabalhando numa situação assim, vou abrir aqui para dizer para vocês mais ou menos o que é que hoje eu vejo a importância. Eu hoje, então, falando, eu do outro lado da história, né? Eu sendo auditada, Karine sendo auditada, então eu estava fazendo um crivo no meu checklist aqui, ver se estava tudo ok. Então, de ergonomia, né? Verificar, nesse caso aqui é uma empresa, tá? Que eu já fiz toda a análise ergonômica. Ela tá redonda, então eu tô só atualizando, eu tô fazendo melhorias. Eu tô gerenciando agora a situação. Então, assim, verificar a documentação, se ela está toda ok, e se as melhorias, o que foram feitas ou não. Aí eu peguei, abri minha planilha do meu plano de ação, né? E vi o que está sendo feito ou não e por que não estava sendo feita. Aí eu entrei em contato via Skype com o gestor lá e disse, por que não foi feito? Por isso, me manda os documentos. Bom, eles encheram tudo que é coisa, o que fizeram e o que não fizeram também.
tá? Por quê? Porque eu tenho que estar com essa documentação redonda. Quais são os planos? Opa, eu já falei então, né? O plano de ação. Todas as medições eu faço separado, tá, Débora? É uma prática minha, porque eu acho que é mais fácil, é só uma prática minha. A parte de iluminamento eu não boto dentro do meu documento, eu faço um laudo de iluminamento no final da história, sabe? Então, para ver se estava tudo ok e onde tinha melhoria, se foi corrigido em cima do laudo de iluminamento, ver se os certificados estavam todos anexados, né, a certificação de equipamento, ver se os protocolos que a gente desenvolveu tinham sido criados. Protocolos, porque nessa empresa, então, a gente, dependendo da melhoria que eu necessito que seja realizada, são feitos protocolos. Por exemplo, assim, quando eu preciso fazer um rodízio, e aí eu montei aqui, o protocolo que a gente desenvolveu de rodízios está ok? Me mandem como eles estão acontecendo. Entendeu? Protocolo, então, de rodízios. Eu tô falando de um frigorífico, né? Só pra, né? Protocolo de rodízio, protocolo de pausa. Todas as documentações de afastamentos que envolvam CDM. Treinamentos de ergonomia, se tratando de ergonomia. Informações acerca de escalonamentos, porque tem que fazer, às vezes, as escalas de carregamento da madrugada, tá? Então, por que eu quero a informação de escalonamento? Por causa da carga, porque é um frigorífico de bovino. Então, o que eu faço? Eu faço eles tipo hospital, sabe? 12x36 no carregar carga, no caso, tá? Por que as medidas foram adotadas? O registro de tudo isso, gente, tudo registrado. Bom, eu tenho esse meu checklist e eu trabalho com esses registros, né? De tudo. E todos esses documentos devem estar assim, ó. Eu monto, eu tenho uma pasta da ergonomia, certo? E foi uma coisa que eu aprendi em força-tarefa, tá? Que se a gente tem muitas coisas distintas, muitas pastas distintas, se perde. E a empresa, às vezes, perde de um jeito que eles nem imaginam que eles têm algumas coisas e eles já tinham, sabe? É muito interessante. Então, como é que eu hoje pratico? Eu monto uma pasta da ergonomia, digamos, uma pasta estilo arquivo mesmo, tá? Nessa pasta eu tenho a análise ergonômica dela, análise ergonômica para o posto de trabalho, tenho as melhorias, eu tenho introdução e conclusão, que não é conclusão, são considerações finais daquele momento, certo? Num outro arquivo, então, de ergonomia, eu tenho todos os treinamentos com foto, com registro, com as listas de presenças, com esses protocolos, né? E os protocolos devidamente preenchidos e assinados pelo responsável. As melhorias, todas elas, feito o documento, elas preenchidas, responsáveis. E aí tem a tal da história, a validação do trabalhador nas melhorias, né? Então, assim, eu montei um cabeçalho, ok? Coloco o que coloco as imagens, certo? E a validação do trabalhador que está naquele posto de trabalho, de um cipeiro eleito, não da empresa, tá? De um cipeiro eleito, e se a empresa tiver alguém da segurança do trabalho, técnico de segurança. Se ela não tiver, eu me reporto ao RH, geralmente, né? Tá? Isso era outra coisa que pecavam muito, Débora. Muito em fiscalização. Tudo que foi feito. Todas essas pessoas para validar o que foi feito ergonomicamente. Isso aí. Melhorou a iluminação lá do laudo do NH11, pessoal, vem aqui. Tá ok? Está bom. E aí, ter acima, trabalhador, RH, técnico de segurança. Legal. Por quê? Porque uma das coisas que é muito cobrada em fiscalização é a participação da CIPA. Ontem à tarde eu estive numa empresa só trabalhando a CIPA quase a tarde toda. A tarde toda não, porque foi às 4h30 começou, né? Trabalhando a CIPA. E eu, como ergonomista, eu tive que pedir para eles que eles precisam verificar a utilização de EPI. Porque assim, não dava mais. Cada vez que eu ia fazer um trabalho de ergonomia, eu ficava, tá, mas por que aquela pessoa tá sem óculos? Por que aquele lá tá sem auriculares? Mas, meu Deus do céu, sabe? Por isso que eu disse, a gente não é só ergonomista, a gente tem que ter uma visão ampla, né? Então, e a CIPA, sempre, eles são as primeiras pessoas chamadas numa fiscalização para conversar. E uma das perguntas que é feita para os cipeiros
tanto eleitos, principalmente os eleitos, porque os eleitos, eles são de confiança do empregado, né? E não da empresa. Uhum. Uma das primeiras perguntas é, vocês já ouviram falar de ergonomia? E aí, por aí, a gente vai. E aí, por aí, vocês, assim, é de chorar. Tem algumas situações que é de chorar, né? Então, assim, ó, o ergonomista, as forças-tarefas me ensinaram que não adianta ter papel, as pessoas têm que saber quem você é. Uhum. Porque tanto os auditores fiscais quanto os procuradores, eles chamam os profissionais, os empregados, né, os trabalhadores, e perguntam, certo? Vocês conhecem? Vocês sabem? Pode ter o documento mais lindo do mundo. Maravilhosa e perfeita. Se ninguém sabe o que está acontecendo, quem é você, o que é ergonomia, já era. Justamente. E isso já aconteceu em fiscalização, Débora. De ter o melhor documento. O documento, assim, ó, o documento era luxo, entendeu? E tu chegar na fábrica e tu olhar e tu dizer assim, não, mas tem alguma coisa errada. Sabe? Tipo assim, não tá cruzando o negócio, né? E aí tu começar a conversar com as pessoas e as pessoas não ouviram falar, não sabiam quem era, né? Teve uma empresa que me chamou muita atenção e eu fiquei com muita vergonha da nossa colega ergonomista na época, que as pessoas olharam para ela na frente porque o diretor ficou tão bravo, o diretor da empresa, e chamou todos os empregados dentro de um pavilhão, menina. E perguntou, quem conhece essa moça? 7 anos ela estava dentro da empresa. E aí a menina se desesperou e confessou. Ela disse, eu só entrei na fábrica em 7 anos 2 vezes. Ai, meu Deus. Eu não sabia o que fazer. Eu simplesmente baixei a cabeça e pensei, tá, por favor, alguém tira daqui. Me abduz desse negócio aqui, porque eu não quero falar. Tu tá entendendo? Como é que eu, Karine... A palpitação. Como é que tu vai ajudar o teu colega numa situação dessas? Não dá, né? Não tem como. E aí, assim, ó, era um documento fantástico, Débora. Fantástico. Só que aí eu perguntei, tá, mas e como é que tu tinha as fotos, os registros? Eu pedi pros técnicos de segurança tirar pra mim. Legal, cara. Legal. Então, é realidade. Isso é real. Como também as análises ergonômicas feitas por computador, né, Débora? Tu me manda as imagens, me manda os filmes e eu monto, né? Então, isso tinha muito. Só que na hora da fiscalização, o procurador e os auditores, eles querem o profissional que assinou o documento. E, gente, assim, ó, eu já vi gente tentando enganar muito, entendeu? Mas, assim, ó, uma hora, infelizmente, cai a mentira descoberta, sabe? Ou pega um diretor que nem esse, que ficou indignado, porque ele disse, meu Deus, olha o investimento que eu já tive nisso, blá, 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 entendeu? E eu até entendo ele, porque o momento que uma empresa nos contrata, Débora, é porque ela não sabe o que fazer. Porque se ela soubesse, ela não precisava me contratar. Exato. Né? Então, assim, ó, cara, ele te contratou, você é o profissional de confiança dele. Como é que tu faz uma coisa dessas? Triste, né? E aí, tu imagina, foi uma situação muito chata, muito delicada, né? E aí ela disse, porque não sei o quê, porque, sabe, as pessoas inventam milhões de histórias depois, né? Enfim, mas não justificou, não teve justificativa. Não sei que fim aconteceu depois que a gente saiu de lá, não sei, né? Mas foi uma das situações mais constrangedoras que eu passei, foi essa, sabe? Assim, com um colega. E de tu não poder defender. Ou tentar defender, tentar minimizar, sabe? Né? Vou tentar... Porque eu muitas vezes, Débora, eu me botei nesse papel de intermediadora, sabe? Tipo, não, calma, peraí, vamos ver, né? Muitas vezes chamei nossas colegas, tem os meninos também, que, né? Tem uma colega que eu me encontrava sempre com ela, eu sendo auditando e ela do outro lado, que eu dizia para ela, eu brincava com ela, tudo é novo. Aí ela dizia, Karine, e eu até já sabia onde ela tinha ela me dizia, tu já sabe onde é que eu errei. Aí a gente tá assim, ó, tu ia até, não é aliviar, mas a pessoa já vinha com a correção, já vinha providenciando a correção, sabe? E aí tu ficava assim, jamais, Débora, jamais a intenção de um auditor, de um procurador é prejudicar qualquer profissional na execução do seu trabalho. Só que o profissional tem que ser correto no que está fazendo.
e responsável, tá? Um outro conselho que eu dou, se o conselho fosse bom, mas enfim, se você assinou aquele documento, você fez aquele documento, a responsabilidade é tua. Se você assinou, não adianta você dizer para auditor, para quem for, ah, mas foi a Débora que me pediu para fazer assim. É a tua assinatura, é a tua expertise ali. Se, com o perdão da palavra, te pagaram para você fazer algo fake, o problema vai ser só teu na hora da auditoria. Não, tá? Porque no passado eu tive uma colega aqui de Curitiba que me pediu se eu não assinava a ET feito por duas pessoas que não tinham as credenciais ainda. As pessoas ainda têm essa coragem de, com tudo isso que acontece, com auditoria, com fiscalização, com processo trabalhista, as pessoas ainda têm coragem de chegar e ainda para mim pedir se eu não assinava. Primeiro, se você não sabe o que você está fazendo, você não deve nem fazer. eu também acho. Então, quem é que assina a ET? Quem fez? Justamente. Bom, Você sabe que aconteceu um episódio comigo fazem uns 6 meses. Menina, que eu acho que tu escutou meus gritos em Curitiba pelo telefone. A pessoa me ligou que ela pegou uma empresa onde eu tinha feito análise ergonômica há uns 4 anos e que precisou atualizar a análise ergonômica, aquela coisa toda. E aí a pessoa me ligou e disse, Karine, assim, assado. Detalhe, Débora, eu também estava concorrendo no crivo de orçamentos para fazer essa readequação, entendeu? Porque não é fazer uma nova análise, né? É adequar o que precisava ser, tinha sido feitas as correções, ok? Bom, mas não passou o meu orçamento, que era muito alto, proporcional ao colega, tá? Pois o colega ganhou, então, o orçamento. Era ele que ia ter que adequar a documentação atualizada. Ele me ligou e perguntou se ele não coletava e eu escrevia e assinava e depois ele me repassava uma porcentagem. Aí eu pensei, não, cara, ele deve estar meio louco. Aí eu disse pra ele, cara, nós estávamos concorrendo o mesmo orçamento. Não, né? Aí ele disse, bom, olha o que ele me disse. Vocês já devem imaginar onde eu fui parar, né? Em seguida que eu desliguei o telefone. Ele me disse, bom, eu tentei te avisar e ser gente boa e te falar. Hoje em dia, com um conversor de PDF, tu sabe o que eu vou fazer com o teu documento, né? Eu vou converter e dizer que fui eu que escrevi em cima do teu. Guria do céu. Por isso que eu te disse, tu ouvia aí em Curitiba a minha conversinha no telefone. Bom, eu estava em outra empresa, eu entrei no RH da empresa e disse pra moça, tu ouviu? Porque eu fui lá fora gritar, né? Tu ouviu? E ela... ouvi. E eu disse, você me dá licença que eu tô indo até o Ministério Público de Caxias do Sul agora resolver esse problema. Ou seja, ele me disse na cara dura que ele ia converter os meus documentos, falsificar, porque aí como tem o meu logo, todas as minhas, tudo que é meu, e dizer, então, ó, não, eu contratei ela para fazer, tá aqui, ó, assinado por ela. Porque era um pedido do Ministério Público. É que nem você diz, olha o mundo que nós estamos, as fiscalizações. Aí eu disse, bom, aí o que me deixou tranquila? Que o procurador me disse, Karine, calma, primeiro dizer. Segundo, a gente sabe o jeito que tu escreve. Deixa vir que depois a gente vai ter uma conversa com esse cidadão. Eu tô aguardando, eu sei que não vai ficar assim, eu tô só aguardando. Porque nós aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos colegas ergonomistas com TAC, tá? Então, eu acho que é de nossa responsabilidade, a gente não pode deixar as coisas serem assim, gente. A gente é uma questão de índole, né? De caráter. De caráter. Como, Débora, que eu vou usar um documento teu e vou dizer que foi você que fez para mim e eu te paguei para fazer? Sabe? É uma cara de pau que eu não sei nem te explicar. Aí a pessoa me disse, Karine, eu nunca trabalhei em frigorífico. Eu não sei fazer, tu podia me ajudar? Eu disse, tá, mas te ajudar é uma coisa. Agora, queria que eu faça para ti por R$50, que foi a proposta dela. R$50 por análise. Tá? Você tá brincando comigo. E se eu falar para vocês quanto foi o valor que essa pessoa pediu para acompanhar mensalmente um frigorífico, você vai desligar a live nesse momento. Então eu não vou contar. Mas se ele queria me pagar 50 por análise, tu já tem uma ideia, né? De quanto deve ter sido mensal.
Misericórdia. Menina. É a nos nossa... tempos de hoje, né? Deixa eu ver se mais perguntas. 5 minutos. Diga lá. Letícia, o que acontece se você recomenda as alterações e a empresa não as realiza? Documenta, Leite. Documenta. Ah, Karine, ontem me fizeram essa pergunta, tá? Ah, Karine, mas eu vou fazer o documento e a empresa não vai querer assinar. Tu vai mandar por e-mail. Eu tenho 2 e-mails. Eu tenho meu e-mail particular e o da CB. Eu mando do da CB pro meu e-mail com uma cópia oculta e disparo para gerente do RH, pro técnico de segurança se tiver, sei lá, para quem tiver. E tu vai botar ciência, de acordo com conforme a conversa, dia, hora, minutos com fulano e ciclano beltrano, foi recomendada conforme a análise ergonômica XXY, tal fator. Sobretudo, a empresa disse que não tem condições por causa disso, ou simplesmente a pessoa disse que não vai fazer. Entendeu? Escreve bem no português, bota lá, obrigada atenciosamente para constar os dados e dispara. Por quê? Porque em caso de uma fiscalização, todo documento é a teu favor. Todo documento é a teu favor. Perfeito. Então, assim, você também, a responsabilidade, é que nem eu digo, eu faço, mas eu não sou a dona do caixa, né? Então, assim, a gente tem coisas que, infelizmente, não estão na nossa alçada. Eu sempre oriento os alunos. Tem gente que gosta de entregar a análise ergonômica no papel, né? Tem gente que tem ainda. Eu já desapeguei, assim, né? Eu acho que se a empresa quiser fazer 1000 cópias, ela faz. Mas, independente, você tem que sempre enviar por e-mail. Você pode entregar a tua Bíblia lá, mas o e-mail tem que estar lá. Porque tem que estar. tem papel, ele pode arrancar uma página, ele pode modificar, acrescentar uma página. Agora, o teu documento fechado que você enviou via e-mail, ele até pode ser alterado depois, como tu acabou de falar o teu colega lá. Mas o teu envio vai ficar registrado. Eu costumo fazer... Eu fiquei tão, como eu vou dizer, fiquei tão ressabiada com a auditoria, Débora, que eu costumo fazer o seguinte: eu envio por e-mail, como você está falando, assinado digitalmente, né, eletronicamente, envio por e-mail, e quando eu vou na empresa, eu envio no e-mail, favor imprimir, blá, 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 blá. Aí eles imprimem lá na empresa. Quando eu chego na empresa, eu rubrico de caneta azul, vai acreditar, todas as páginas e assino. Só rubrico as páginas, né, e assino onde tem que assinar. E digo, esta aqui é a via original de vocês, de forma física. Qualquer trabalhador ou qualquer auditor vai querer essa aqui. Mas se vier auditor fiscal, Ministério Público ou etc., vocês vão usar a via digital. Eles podem manusear isso aqui. Eles não vão querer levar esse troço aqui. Então, por isso, sabe, eu deixo em 2 vias. Por quê? Porque no momento que a gente coloca a CIPA na jogada, eles podem requisitar para olhar o nosso documento. E, infelizmente, tem empresas que deixam aquilo só na era digital, né? Não tiram de lá. E nem todo mundo tem acesso a computador, né? Dentro da empresa, entendeu? Então, assim, é uma prática que eu fiz. Eu já passei por 3 fiscalizações e deu certo. Por quê? Porque eu não estava na empresa. Tipo, eu demorei para chegar, né? Às vezes eu já peguei uma que era 3 horas aqui de Caxias. Então, até que eu saísse de onde eu estava para ir para lá, eles já estavam folheando, né? Tipo, não, tá na pasta assim, assado. Outra coisa que eu adaptei foi essa questão do arquivo, sabe? O arquivo aquele, o arquivão mesmo, não tem nenhum aqui perto. O arquivão aquele preto, feio mesmo, assim, né? Com a pasta da ergonomia, número, tal. Por quê? Porque qualquer pessoa que saiba ler, bate os olhos à tal da pasta da ergonomia que tá. Né? Por quê? Porque antes eu também... Bem antes, muito tempo atrás, eu fazia elas encadernada. E aí vira aquele monte de caderno empilhado num lugar, né? Então o arquivo eles botam lá e enxergam. Tem outras empresas que preferiram botar dentro de arquivo morto, das caixas, ok. Mas faz de um jeito que qualquer pessoa... Isso, eu sempre digo, até que eu chegue... Gente, quando chega a fiscalização, isso aconteceu em algumas empresas. Última dica chega a fiscalização, a empresa tem que apresentar os documentos. Estejam com os documentos de fácil. Quem está dentro da empresa direto no SESMIT, gente, organize os documentos para que qualquer pessoa consiga pegar.
Porque assim, ó, fiscal desconfia sim de empresa que começa a enrolar para entregar. Por quê? Porque nós já vimos empresas produzirem em 24 horas documento. Realidade puríssima, menina, puríssima. Meu Deus. Então, assim, ó, tem entrega. Não tem, gente. Débora, não tenho, não tem. Diz, não tem. Me dá um prazo. É isso aí, me dê um prazo para entregar. Ah, nossa ergonomista é a Karine Benedetti, tá no computador dela, não sei o que, não sei o que. Eles vão dizer o quê? Tudo bem, comunica a Karine e pede para ela nos enviar. Tu vai simplesmente enviar tudo por e-mail, né? Nada de pendrive, de não sei o que, é por e-mail. É documento. E-mail é documento. É o registro, né? Legal. É o registro, é. E eu dou essa dica de imprimir por causa disso, porque se chegar eles, porque o que eles costumam dizer? Ah, bom, mas se ficou dentro do computador é porque é de gaveta, ninguém leu. Eu já tive um auditor que ele pegou uma vez um documento e disse, nunca ninguém folheou isso aqui, que era intacto, sabe? Branquinho, sem dedo, de Isso, graça. então tem coisas que tu aprende na fiscalização, né? Diz, opa, não, peraí, vamos entregar uma análise ergonômica minha sujinha. Brincadeira, né? Mas tem que ser manuseado. Não tem que mostrar a empresa, até porque uma coisa bacana, Débora, de fazer é a frente da capa, a primeira, a segunda folha, quem recebeu o documento assinar, que recebeu e com a data que recebeu, sabe? Porque aí a pessoa não pode tirar o corpo fora que não sabia o que estava acontecendo, né? Uhum. Que é muito comum. Karine, falta 1 minuto. Sim, querida. Aqui, gente, vai ficar para uma próxima. Foi sensacional. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada, igualmente. Você também nas minhas lives. Agora eu passei só para quarta-feira às 8 da noite. Porque toma tempo, né, Débora? Não parece, né? Mas eu fico à disposição. Quando tu quiser, me chama. O pessoal que tiver dúvida pode me pedir pelo direct. Eu posso, às vezes, demorar para responder, gente, mas eu respondo, tá? Se eu puder ajudar, né? Obrigada, Karine. Tá. Eu que agradeço, querida. Obrigadão, pequena. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.